E a primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre como a gente aprendeu a se comunicar. Para mudar qualquer coisa dentro da gente, a gente precisa ir nas raízes, lá no começo. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Como é que você aprendeu a se comunicar? Como é que foi? A linguagem é um processo pedagógico, social. A forma como a gente se comunica é como a gente aprendeu. E a gente aprende principalmente por observação. Então, observa as pessoas ao seu redor. Como é que elas se comunicam? Seu pai, sua mãe, sua avó, as pessoas com quem você convivia lá no início, se comunicavam. Como é que era? Tenta lembrar. Se você não conseguiu lembrar, Iane, não me lembro, faz muito tempo. Era criança, era adolescente, não tenho essa recordação. Preste atenção em como eles se comunicam hoje. São pessoas que se comunicam de forma gentil ou não. São pessoas que são extremamente caladas, que não se comunicam muito. Ou são pessoas que são muito grossas, ríspidas, sabe? Arrogantes. Os seus cuidadores, como é que eles se comunicavam? Talvez você se lembre. Iane, eu me lembro porque foi um tanto traumático a forma como as pessoas interagiam no meu ambiente familiar. Eu me lembro. Observa isso. E observa como é que isso reverberou em você. Porque pode reverberar na gente de muitas formas. A gente pode ter crescido num ambiente familiar extremamente agressivo e isso pode ter feito com que a gente conseguisse identificar a agressividade e se distanciasse disso. Podendo inclusive ser um tanto mais passiva em relação à nossa comunicação. Ou não. Ou, Iane, eu sou exatamente a cópia dos meus cuidadores. E eu reproduzo essa agressividade também. Observa. Esse é um momento terapêutico também de autoanálise, de autoconhecimento. Você conhecer, você se olhar como se você estivesse olhando no espelho, a partir do outro, a partir daquele que foi um modelo para você quando você estava construindo ali o seu jeito de interagir com o mundo, quando você ainda estava formulando isso. E aí eu quero que você não observe somente os seus cuidadores e o seu ambiente familiar. Porque essas são as nossas primeiras influências, inquestionavelmente. Mas, à medida que a gente vai crescendo, a gente também vai entrando em contato com outros ambientes. O ambiente, por exemplo, da escola, o ambiente fora da escola, do parquinho, talvez. E formando novos vínculos, novos laços, que também vão influenciar muito a gente e a nossa forma de falar. Por exemplo, imagina e tenta lembrar do seu primeiro grupo de amigos, ou dos amigos que você tem até hoje. Porque às vezes a gente convive pouco tempo com os nossos cuidadores iniciais, e aí a gente convive muito tempo com o nosso ciclo de amigos. E eles acabam, com o passar do tempo, tendo muito mais influência, uma influência com muito mais peso na nossa comunicação e na forma como a gente interage com o mundo. Observa o seu grupo de amigos. Como é que eles interagem? Como é que eles se comunicam com os outros? No meu grupo de amigos, a gente fala sempre sobre coisas muito superficiais. A nossa comunicação é sempre muito superficial, falando da vida dos outros ou falando de coisas específicas, mas a gente nunca tem espaço para falar sobre como a gente está se sentindo, para desabafar. Ou, Iane, o espaço que eu tenho com os meus amigos é muito precioso, a gente consegue desabafar, a gente consegue se abrir, eu me sinto livre para expressar quem eu sou, os meus sentimentos. Isso também influencia muito. No seu trabalho, observa como é que as pessoas se relacionam geralmente no seu trabalho, como é que elas se comunicam.
Ai, Anne, no meu trabalho são pessoas que geralmente se comunicam de uma forma muito passiva-agressiva, sabe? Estão sempre alfinetando um outro, estão sempre falando da vida de outras pessoas. E aí eu acabo, talvez, pegando isso, pegando esse comportamento. Tem um cara, um pequeno dinossauro da psicologia chamado Bandura. E Bandura tem uma teoria maravilhosa sobre modelagem, sobre como a gente aprende através do modelo, daquilo que está como modelo para a gente, e aprende por observação. Então, mais do que aquilo que é ensinado, aquilo que é observado, a gente copia e cola, sabe? A gente vai aprendendo sem perceber que está aprendendo. Tem um ditado que fala que nós somos o resumo das 5 pessoas com quem mais convivemos, não é? E isso está muito atrelado também à ideia, não tem nenhuma ciência que comprova exatamente isso, mas Bandura falava sobre o processo de modelagem. E é exatamente isso que acontece. A gente vai convivendo, não com 5 pessoas, porque talvez você conviva diariamente com 10 pessoas de forma íntima, ou talvez você conviva com 20 pessoas, ai, a minha família é muito grande, ou eu convivo numa casa com muitas pessoas, eu tenho muitas amizades, ou não, eu convivo só com 2 pessoas. E essas pessoas exercem uma influência muito grande sobre quem eu sou e sobre os meus comportamentos. Observe essas pessoas, porque sim, a gente pega comportamento delas. A gente vai pegando esses comportamentos. Sabe uma coisa que é muito forte, muito característico, que está totalmente atrelada a isso? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você está no seu grupo de amigos e aí vocês desenvolvem uma linguagem própria, gírias internas, e aí daqui a pouco você só tá falando essas gírias que você pegou com um amigo seu, que você, meu Deus, não consigo parar de falar sobre isso. Falar desse jeito, sabe? Processo de modelagem. A gente aprende através da convivência e da observação. E o que a gente vai fazer aqui nessa aula hoje é observar o nosso comportamento, as nossas raízes, aquilo que está ao nosso redor, pensar sobre isso através de teorias da psicologia, pensar sobre isso através da nossa experiência como ser humano, porque a teoria, ela vai te dar um norte, mas eu vou estar sempre te puxando aqui. Observa a tua experiência, como é no teu contexto, como acontece para você. Isso também é processo terapêutico, viu, minha gente? Processo terapêutico, observar como é que você, com quem você está se relacionando, quanto tempo você se relaciona com essas pessoas e como você se relaciona com essas pessoas. Porque provavelmente você está reproduzindo esse tipo de comunicação e muitas vezes sem perceber.